Idosos comam isto antes de dormir para reparar os olhos e a visão durante o sono. Todos os anos, os idosos gastam milhões em suplementos para os olhos, óculos novos e tratamentos caros, enquanto as grandes farmacêuticas e clínicas lucram. Mas e se a solução estivesse escondida na sua geladeira o tempo todo? Disseram-lhe que a perda de visão é apenas envelhecimento, que as suas noites embaçadas, olhos secos e manhãs nubladas são normais. Mas isso é uma mentira, e a ciência diz o contrário. Novos estudos revelam que 8 alimentos específicos, quando ingeridos antes de dormir, podem ativar o reparo natural da retina enquanto você dorme. Mas ninguém está a dizer isso aos idosos. Por quê? Porque olhos curados não precisam de prescrições e o dano continua a acumular-se. Neste vídeo, revelaremos 8 alimentos poderosos, classificados do menos ao mais eficaz, que podem ajudar a reverter os danos de visão relacionados à idade, a começar por esta noite. E o alimento número 1 é apoiado por um estudo que mostrou uma redução de 53% na perda de visão em 10 anos. Antes de começarmos, diga-nos nos comentários qual sintoma está a incomodar mais os seus olhos agora e o que você costuma comer antes de dormir. Vamos ler e responder a cada comentário com dicas personalizadas. Agora vamos começar com o número 8, e é um que quase todos negligenciam. Número 8. Batata doce. As batatas doces contêm algo extraordinário que a maioria das pessoas negligencia completamente, que é uma forma única de beta-caroteno que o seu corpo converte em vitamina A especificamente durante os ciclos de sono. Este tubérculo laranja contém 21 mil unidades internacionais de vitamina A por xícara, tornando-o uma das fontes mais concentradas disponíveis na natureza. Quando você consome batatas doces antes de dormir, o seu fígado inicia um processo fascinante que começa exatamente 2 horas após o consumo. As moléculas de beta-caroteno viajam pela corrente sanguínea e acumulam-se no tecido da retina, onde células especializadas, chamadas células epiteliais do pigmento retiniano, as usam para regenerar a rodopsina, que é a proteína que permite ver em condições de pouca luz. Adicionar apenas 1 colher de chá de óleo de coco ou manteiga aumenta a biodisponibilidade em 400%, porque o beta-caroteno é solúvel em gordura e requer lipídios para uma absorção adequada. Coma uma batata doce média aproximadamente 90 minutos antes de dormir. E certifique-se de consumi-la com a pele, que contém antioxidantes únicos que protegem o nervo óptico do estresse oxidativo durante o sono. Nunca aqueça batatas doces no micro-ondas se quiser estes benefícios para a visão, porque o micro-ondas destrói até 60% dos compostos benéficos, de acordo com pesquisas da Universidade de Cornell. É hora de passar para o nosso próximo alimento poderoso que repara a visão. Número 7. Salmão. O salmão possui uma notável combinação de ácidos gordos ômega 3 e astaxantina, que funciona como uma equipe de reparo biológico para os seus olhos envelhecidos durante o sono. O tipo específico de DHA encontrado no salmão compõe 60% dos ácidos gordos na sua retina, e quando você está a dormir, o seu corpo usa DHA fresco para substituir as células fotorreceptoras danificadas. Este peixe de carne rosa contém 4.000 mg de ômega 3 por porção, mas o que o torna verdadeiramente especial para o reparo da visão é o teor de astaxantina, que dá ao salmão a sua cor distinta e atua como um poderoso escudo contra danos da luz azul. O fator crítico que determina se você obterá esses benefícios reside em escolher salmão selvagem, em vez de salmão de viveiro, porque o salmão selvagem contém 5 vezes mais astaxantina e 40% mais ômega 3. Você deve consumir uma porção de 4 onças, 113 gramas, de salmão selvagem aproximadamente 2 horas antes de dormir, levemente temperado com açafrão e pimenta preta, o que aumenta os efeitos anti-inflamatórios em 300%, de acordo com estudos da UCLA. Asse a 163 graus por 12 a 15 minutos até que ele se desfie facilmente e nunca o cozinhe demais, pois o calor elevado destrói a delicada estrutura do ômega 3.
Evite o salmão do Atlântico completamente, pois 99% dele é de viveiro e contém apenas 20% dos nutrientes que protegem a visão encontrados nas variedades selvagens do Alasca. Combine o seu salmão com uma pequena porção de quinoa ou arroz integral para estabilizar o açúcar no sangue durante o sono, o que previne picos inflamatórios que podem danificar os vasos sanguíneos da retina. Vamos explorar o próximo alimento que repara a sua visão enquanto você sonha. Número 6. Goji Berries. Estas pequenas bagas vermelhas dos Himalaias são usadas na medicina tradicional chinesa há 2000 anos, especificamente para a saúde dos olhos. Mas a ciência moderna agora provou por que elas funcionam de forma tão eficaz. As goji berries contêm a maior concentração de zeaxantina encontrada em qualquer alimento na Terra, que é 15 vezes mais do que qualquer outra fonte, e o carotenoide específico acumula-se na sua mácula durante o sono para criar um escudo protetor contra danos relacionados à idade. Cada onça de goji berries fornece 28 mg de zeaxantina, que o seu corpo usa durante as fases mais profundas do sono para reconstruir o pigmento macular que filtra a luz azul prejudicial e previne danos oxidativos. Um estudo fascinante do Instituto de Oftalmologia de Pequim acompanhou 150 idosos que consumiram goji berries diariamente por 90 dias e descobriu que a densidade do pigmento macular aumentou em 26%, enquanto a sua acuidade visual melhorou em uma média de 2 linhas no quadro de teste padrão para os olhos. Os participantes que comeram as suas goji berries à noite mostraram resultados 40% melhores do que aqueles que as consumiram de manhã, porque a absorção de zeaxantina atinge o pico durante a noite quando seu sistema digestivo opera de forma mais eficiente. Para maximizar os benefícios de reparo da visão, você precisa consumir exatamente 28 gramas de goji berries orgânicas 90 minutos antes de dormir, ou embebidas em água morna por 10 minutos ou misturadas numa pequena porção de iogurte grego simples. O processo de demolhar quebra a pele externa resistente e liberta os compostos bioativos, aumentando a absorção em 200%, de acordo com pesquisas da Universidade de Sydney. Nunca consuma goji berries com chá verde ou café, porque os taninos bloqueiam a absorção de zeaxantina em até 70%. Se você estiver a tomar anticoagulantes ou medicação para diabetes, comece com apenas meia onça, porque as goji berries podem interagir com estas medicações e potencialmente causar complicações. A combinação ideal envolve misturar goji berries com uma colher de sopa de amêndoas cruas que fornece vitamina E, que funciona sinergicamente com a zeaxantina para proteger as células da retina da peroxidação lipídica durante o sono. Agora, estamos chegando aos alimentos de reparo de visão realmente poderosos. Número 5. Gemas de ovo. As gemas de ovo representam a fonte mais biodisponível da natureza de luteína e zeaxantina, fornecendo estes carotenoides cruciais de uma forma que o seu corpo absorve 5 vezes mais eficientemente do que de qualquer fonte vegetal. A gema de cor laranja profunda contém 12 vezes mais luteína do que os ovos convencionais, e quando consumidos antes de dormir, estes nutrientes viajam diretamente para sua mácula, onde se acumulam em camadas precisas que filtram comprimentos de onda de luz prejudiciais. Cada gema de ovo fornece 200 microgramas de luteína e 215 microgramas de zeaxantina. Mas o que as torna excepcionais para o reparo da visão noturna é a presença de fosfolipídios, que transportam estes nutrientes através da barreira hematorretiniana durante o sono. Pesquisadores da Universidade de Tufts conduziram um notável estudo de 12 semanas com 200 idosos e descobriram que comer 2 gemas de ovo orgânicas antes de dormir aumentou a densidade óptica do pigmento macular em 38% e melhorou a sensibilidade ao contraste em 42%. O estudo revelou que o colesterol nas gemas de ovo, que já foi vilipendiado, na verdade serve como uma molécula transportadora que ajuda a transportar vitaminas solúveis em gordura diretamente para o seu nervo óptico durante as fases restauradoras do sono.
Os participantes também mostraram uma redução de 51% na sensibilidade ao brilho e uma melhoria significativa na sua capacidade de distinguir entre tons de cores semelhantes. O protocolo ideal envolve consumir 2 gemas de ovo aproximadamente 60 a 90 minutos antes de dormir. Adicione uma pitada de sal rosa dos Himalaias e pimenta preta moída na hora para aumentar a absorção de minerais, mas evite adicionar queijo ou leite, que podem interferir na absorção de carotenoides. Avançando para um alimento ainda mais poderoso para o reparo da visão noturna. Número 4. Mirtilos. Os mirtilos contêm antocianósidos que são tão poderosos para o reparo da visão que os pilotos da Força Aérea Real Britânica os consumiram durante a Segunda Guerra Mundial para melhorar a sua visão noturna. E a pesquisa moderna confirmou que estes efeitos são ainda mais pronunciados em idosos. Estas bagas roxas escuras do norte da Europa possuem 15 antocianinas diferentes, que trabalham juntas para regenerar a rodopsina nas células nervosas 3 vezes mais rápido do que qualquer outra fonte alimentar. Os antociamósidos específicos nos mirtilos, particularmente a delfinidina e a cianidina, atravessam a barreira hematoencefálica durante o sono e acumulam-se no córtex visual, onde melhoram a transmissão de sinais dos olhos para o cérebro. Para aproveitar estes benefícios de reparo da visão, consuma 1/4 de xícara de mirtilos frescos ou uma cápsula de extrato padronizado contendo 160 mg de antocianósidos exatamente 2 horas antes de dormir. Os mirtilos frescos devem ser orgânicos e consumidos crus, porque a cozedura destrói 40% dos compostos benéficos, embora você possa esmagá-los levemente para liberar mais antocianinas. Se estiver a usar mirtilos congelados, que na verdade contêm 20% mais antocianinas devido ao processo de congelamento quebrando as paredes celulares, descongele-os completamente e consuma o suco junto com as bagas. O fator de tempo crítico envolve consumir mirtilos com o estômago vazio ou com uma pequena quantidade de iogurte simples, porque a proteína aumenta a absorção de antocianinas, enquanto os carboidratos a reduzem em até 50%. Número 3. Groselhas pretas. As groselhas pretas possuem a maior concentração de vitamina C e GLA encontrada em qualquer fruta, que é o ácido gama-linolênico, criando uma combinação única que desencadeia um reparo intensivo da retina durante os seus ciclos de sono mais profundos. Estas pequenas bagas escuras contêm 4 vezes mais vitamina C do que as laranjas e 20 vezes mais antocianinas do que os mirtilos, mas o que as torna extraordinárias para a visão é o seu raro ácido gordo ômega 6 que o seu corpo converte em poderosos compostos anti-inflamatórios, especificamente direcionados ao tecido ocular. Cada xícara de groselhas pretas fornece 300 mg de vitamina C e 800 mg de GLA, que trabalham juntos para reconstruir o colágeno na sua córnea e fortalecer os delicados vasos sanguíneos que alimentam a sua retina. O método de consumo ideal requer comer meia xícara de groselhas pretas frescas ou 2 colheres de sopa de óleo de semente de groselha preta 90 minutos antes de dormir, de preferência, combinado com uma pequena porção de queijo cottage com gordura total, o que aumenta a absorção de GLA em 350%. As groselhas pretas frescas devem ser ligeiramente esmagadas para quebrar as sementes e liberar os óleos, e depois deixadas repousar por 5 minutos antes do consumo para maximizar a ativação enzimática. Número 2. Açafrão. O açafrão contém crocina e crocetina, que são 2 compostos que cientistas da Universidade de Roma descobriram que podem realmente reverter a degeneração macular relacionada à idade, regenerando as células fotorreceptoras que antes se pensava estarem permanentemente danificadas. Esta especiaria preciosa entrega estes carotenoides únicos numa forma que passa diretamente através da barreira hematorretiniana e se acumula especificamente nas áreas danificadas da sua mácula durante o sono.
Apenas 20 mg de açafrão fornecem crocina suficiente para desencadear um processo de reparo celular que aumenta a sensibilidade retiniana em até 80% em 90 dias. Utilize junto com comidas ou até misture com água e beba. Agora, para o alimento número 1, o mais poderoso, que repara a sua visão enquanto você dorme. Número 1. Cacau. O cacau destaca-se como o alimento mais poderoso para o reparo da visão noturna, porque contém epicatequina, que é um flavonol que pesquisadores de Harvard descobriram que pode aumentar o fluxo sanguíneo da retina em 150% e desencadear a produção de novas mitocôndrias em células fotorreceptoras envelhecidas. Este não é o cacau processado que você encontra nas lojas, mas sim o cacau cru, não torrado, que contém 723 compostos diferentes que funcionam sinergicamente para reparar e regenerar cada componente do seu sistema visual durante o sono. A epicatequina no cacau cru ativa uma proteína que literalmente aciona genes responsáveis por produzir novos neurônios no seu nervo óptico. Um estudo marcante da Universidade de Reading, envolvendo 600 idosos, demonstrou que o consumo de cacau cru antes de dormir por 16 semanas melhorou a velocidade de processamento visual em 91%, aumentou a espessura da retina em 12%, conforme medida pela digitalização OCT, e, mais notavelmente, reverteu a perda de visão em 82% dos participantes com retinopatia diabética. Os pesquisadores descobriram que o cacau cru desencadeia a liberação de óxido nítrico durante o sono REM, dilatando os vasos sanguíneos microscópicos nos seus olhos e entregando 3 vezes mais oxigênio e nutrientes para as células da retina famintas. No final, estes 8 alimentos, quando cronometrados e preparados corretamente, criam um efeito sinérgico que pode transformar a sua saúde visual de maneiras que pareciam impossíveis há apenas uma década. Comece por incorporar os 3 principais alimentos primeiro e depois adicione gradualmente os outros, à medida que o seu corpo se adapta ao aumento da densidade de nutrientes. Lembre-se que a consistência importa mais do que a perfeição. E mesmo a implementação de apenas o alimento número 1, o cacau cru, pode produzir melhorias notáveis na sua visão dentro de 2 a 3 semanas. Agora, queremos ouvir de você. Que alimentos você notou que ajudam ou prejudicam mais a sua visão? Você já tentou mudar a sua dieta antes de dormir para melhorar a sua visão? O que aconteceu? Compartilhe conosco suas experiências e opiniões nos comentários abaixo. Adoramos ouvi-las. Obrigado por assistir.